Muito boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de cumprimentar, na pessoa da nossa presidente, essa ilustre mesa composta por estudiosos de primeira do processo civil brasileiro. Gostaria de cumprimentar também os amigos que estão presentes aqui na plateia, na pessoa do Dierle, que me fez esse convite maravilhoso para estar aqui participando desse evento em que estamos discutindo, né, o processo civil brasileiro. Gostaria de cumprimentar meus colegas e minhas colegas advogadas que estão aqui presentes, querendo debater com todos nós esse novo Código de Processo Civil, encarar essas discussões que estão surgindo cada vez mais intensas, né, porque, à medida que o tempo passa, a gente vai identificando os problemas e querendo discutir mais. E, enfim, vir para Belo Horizonte, para mim, sempre é um prazer imenso, né? É uma terra que realmente sempre me traz boas lembranças. E eu só tenho a agradecer por estar aqui. Bem, o nosso painel é sobre a tutela provisória, né? O tema que foi a mim destinado foi um debate, uma discussão em torno das questões polêmicas da tutela provisória, muitas delas já colocadas, trabalhadas ou, pelo menos, levantadas, né, pelos meus colegas em suas maravilhosas exposições, e certamente ainda o serão na exposição da Renata Maia. E o meu propósito aqui é continuar nesse clima de debate. Agora, eu vou me colocar aqui com uma proposta um pouco diferente. Certamente, sem sombra de dúvida, né, a tutela provisória é um dos temas mais problemáticos no novo Código de Processo Civil. Um livrozinho, um pequenininho, um livro 5, lá na parte geral do novo Código, dedicado à tutela provisória, com um regramento de poucos artigos, mas que, ainda assim, tem gerado grandes discussões. E discussões com poucas chances de consenso dentre os estudiosos de processo. Para exemplificar, uma vez por ano, às vezes 2 vezes por ano, é realizado o chamado Fórum Permanente de Processualistas Civis. E, nesse fórum, se reúnem professores ou pensadores, ou simplesmente curiosos do processo civil do Brasil inteiro, tentando discutir a interpretação do nosso Código e estabelecer enunciados interpretativos em torno de diversos dispositivos. Esses enunciados são criados em grupos e depois são levados ao plenário e só são aprovados quando há unanimidade. Em termos de tutela provisória, muito pouco alcança a unanimidade, em especial quando se fala da estabilização dos efeitos da tutela antecipada. E, obviamente, que se a gente não chega a um consenso sobre essas questões mais polêmicas, né, em torno da tutela provisória, nós que estamos estudando o processo civil, isso, obviamente, vai afastar, né, o aplicador, o operador do direito, aquele que está lidando com o processo civil na prática, né, que certamente temerá fazer uso desse instituto, por não saber desses institutos, por não saber exatamente o que isso implicará para o seu cliente, em especial nós, advogados e advogadas. Muito natural. Daí a minha proposta de uma abordagem diferente. Óbvio que o regramento constante no Código é muito problemático, que há muito o que se questionar, né? Inclusive, se deveria ou não ter sido trazido para o nosso ordenamento, se deveria ter sido ou não acolhido no ordenamento brasileiro. Mas está aí, está no nosso Código. Então, eu proponho uma análise um pouco mais prática, né, de modo que a gente possa, partindo da premissa de que esses são instrumentos que foram colocados à nossa disposição, a gente possa tentar minimamente compreendê-los, né, e analisar como é que a gente pode deles se valer na prática, né, que utilidade há nisso para o nosso dia a dia, né, e propostas de possíveis interpretações e atuações na nossa vida forense. E, a começar pela estabilização dos efeitos da tutela antecipada, abordada aqui com brilhantismo pelo querido colega Eduardo José. Bem, a estabilização dos efeitos da tutela antecipada, enquanto instituto, no nosso ordenamento jurídico, ela não é algo completamente novo, completamente inovador. Na verdade, mesmo no regime do CPC de 73,
a gente já poderia identificar, né, a presença desse espírito decorrente da estabilização no nosso ordenamento, e forte. Como assim? Simples, gente. A estabilização dos efeitos da tutela antecipada, ela nada mais é do que uma técnica de monitorização do processo. E o que significa isso, ser uma técnica de monitorização do processo? Isso significa que o legislador, diante de uma inércia do réu, atribui resultados práticos, palpáveis para o autor, que é o que já acontece, e sempre aconteceu, com ação monitória, com procedimento especial monitório, né, que já existia no CPC de 73, continua existindo no CPC de 2015, apesar de com algumas mudanças. É exatamente isso que ocorre. Só que agora, com o CPC de 2015, a gente não tem só, unicamente, um procedimento especial que se vale dessa técnica de monitorização. Com a estabilização dos efeitos da tutela antecipada, o que acontece? O nosso legislador, ele generaliza essa técnica de monitorização, né, admitindo-a num procedimento comum, para toda uma generalidade, uma ampla gama de direitos próprios, né, e urgentes. E é basicamente isso que ocorre. Se você faz um pedido de tutela antecipada em caráter antecedente, o juiz concede e o réu não reage, e a gente pode discutir exatamente que tipo de reação seria essa inércia do réu atribui resultados práticos, palpáveis para o autor, ou seja, o juiz vai dar uma decisão extinguindo o processo e os efeitos dessa tutela antecipada se estabilizarão, né? Ad eternum depende das partes, porque se elas quiserem, e sobretudo em especial o réu, poderiam entrar com essa ação num prazo de 2 anos, pedindo a revisão, a reforma, né? Ou a invalidação dessa decisão antecipatória. Então, algo completamente novo não é. E posso ir mais além. A gente pode identificar no regime do CPC de 2015, portanto, um verdadeiro microsistema de tutela monitória. Um microsistema de tutela monitória que abrange o procedimento especial monitório e essa estabilização dos efeitos da tutela antecipada. E ele visto em conjunto, como um microsistema, uma coisa só, nós temos a grande vantagem de interpretá-lo conjuntamente e poder preencher lacunas que existem em um e outro com uma interpretação sistemática, conjunta. E isso nos ajuda a identificar utilidade prática na estabilização dos efeitos da tutela antecipada e até mesmo uma vantagem para o réu de, eventualmente, deixar essa estabilização ocorrer, porque essa é uma das perguntas que a gente se faz. Assim, poxa, qual é o advogado de réu que vai dizer, olha, nesse caso, por que não deixar estabilizar? Né? Vamos investir nessa possibilidade. Bem, e aí a gente já entra num ponto delicado. Há algum tempo atrás, eu nem lembro mais, acho que foi no final do ano passado, eu fui participar de um evento lá em Curitiba, onde discutíamos exatamente a estabilização dos efeitos da tutela antecipada, e uma das questões que surgiu de uma plateia de advogados, né, que revela, inclusive, algo que é muito típico da nossa ansiedade do dia a dia, é se a decisão que extingue o processo e estabiliza os efeitos da tutela antecipada, ela pode condenar em honorários advocatícios, né? Se cabe a condenação em honorários advocatícios. Até surgiu uma polêmica, uma discussão entre aqueles que compunham a mesa, mas eu nunca tive dúvida. Sim, óbvio, claro, que a decisão que extingue o processo e estabiliza os efeitos da tutela antecipada implica a condenação em honorários advocatícios, né? Na medida em que o réu deu causa ao juizamento daquela demanda, deu causa às despesas ali envolvidas, inclusive a contratação de um advogado. Isso tem que ocorrer. Entretanto, nós podemos aplicar aqui, por analogia, o regramento da sucumbência do procedimento especial monitório. De modo que, na forma do 700, parágrafo 6º do CPC, se o réu não reage e deixa a estabilização ocorrer, ele pode contar com o benefício da isenção de custos e da condenação em 5% de honorários, já que não houve tanto trabalho assim para o advogado do autor. E isso seria um estímulo para, eventualmente, né, o advogado do réu, ou o próprio réu, dizendo, olha, sabe, nesse caso, talvez seja melhor deixar estabilizar.
né? Quem sabe com espírito eventual de seriedade, não é, Eduardo? Não, bem, eu tinha essa obrigação mesmo, né? Eu não tinha muito para onde correr, acabei dando causa a ajuizamento dessa ação, é melhor não discutir mais, vou deixar estabilizar e, pelo menos, não pago custas e pago 5% só de honorários. Realmente, na prática, eu tenho visto quase nada de requerimento de tutela antecipada em caráter antecedente, né? De estabilização, então, absolutamente nada. Mas cheguei a ver um requerimento que passou por mim, inclusive enquanto consultora. E a situação era mais ou menos essa. Era de um banco que tinha que ter cumprido uma determinada obrigação, né? Mas, diante da burocracia interna, isso acabou não ocorrendo, deu causa ao ajuizamento da ação, pleiteando o cumprimento dessa obrigação, e, quando citado, de um pedido de tutela antecipada em caráter antecedente, né, veio com esse impasse, com essa questão, olha, realmente eu não tenho razão, realmente eu tinha que ter cumprido essa obrigação. E essa foi uma opção que foi colocada, olha, quer contar com essa possibilidade de não reagir, de deixar estabilizar e ver se a gente consegue que o magistrado, né, aplique uma isenção de custas, reduza os honorários, porque isso ainda é uma possibilidade, uma discussão, não é algo assente na prática forense. E, independentemente disso, podem existir outras situações. A gente coloca, por exemplo, no nosso livro, uma situação que é bem plausível, a de um aluno que não concluiu ainda o ensino médio, mas fez vestibular, passou, quer se matricular na faculdade, a faculdade diz, olha, eu não posso. Né? Infelizmente, eu não tenho autorização normativa para fazer isso. Mas, se você entrar com a ação e pedir uma tutela antecipada e ela for concedida, eu posso te matricular. E eu, inclusive, não vou nem reagir a isso. Tenho até interesse em deixar que essa tutela antecipada tenha sua eficácia estabilizada. Então, não é que seja inviável a estabilização na prática forense brasileira. Pode ser realmente um instituto completamente novo, trazido de forma um pouco afobada, e que não esteja assim, 100% adaptada à realidade do nosso ordenamento jurídico. Mas cabe a nós, advogados, tentar identificar nele alguma utilidade prática, depender das situações vividas, né? E tentar visualizar se realmente não seria um instrumento valoroso para a nossa prática forense. Será que realmente a realidade brasileira não se coaduna com isso? Será que realmente temos que recorrer de tudo? Será que não há vantagem, em algumas situações, não recorrermos? E a estabilização contra a fazenda pública, que também foi levantada aqui, a bola, para que eu trabalhasse ela um pouco. Bem, eu tenho uma visão um pouco diferente também sobre a estabilização da tutela antecipada contra a fazenda pública. Se eu parto da premissa que a estabilização dos efeitos da tutela antecipada é uma técnica de monitorização do processo, eu tenho que pensar à luz do procedimento especial monitório. Eu estou num microsistema de tutela monitória. E uma das grandes polêmicas que sempre existiu no âmbito do procedimento especial monitório, e todos nós sabemos disso, é se ele seria cabível contra a fazenda pública. Foi uma das grandes polêmicas que sempre existiu. Por quê? Será que a inércia da fazenda pública, enquanto ré, poderia implicar a formação de um título executivo contra ela, prosseguindo-se com a execução? Pois bem, o novo Código de Processo Civil respondeu. E nós temos dispositivo expresso no novo Código dizendo que cabe ação monitória contra a fazenda pública. Bem, se cabe ação monitória contra a fazenda pública e a inércia dela pode implicar um título executivo que autorize uma execução definitiva, por que não vai poder estabilizar os efeitos de uma tutela antecipada contra a fazenda, de uma decisão provisória? Estabilizar os efeitos de uma decisão provisória, que nem definitiva é. E que, mesmo depois da extinção do processo, a fazenda ainda tem 2 anos para poder discutir aquilo por uma ação autônoma. Aí temos outros problemas envolvidos nessa possibilidade, outras questões, outras dificuldades que são levantadas, inclusive a dificuldade levantada pelo Eduardo na sua exposição. Bem, mas a decisão dada contra a fazenda pública
Para que ela possa produzir efeitos e fazer coisa julgada, é necessário a remessa. A remessa é necessária. É necessário esse duplo grau obrigatório. Não visualizo isso como um empecilho, pessoalmente. Por quê? Primeiro, porque a remessa necessária, ela é um requisito, ela é uma condição prévia, para que a sentença produza efeitos e faça coisa julgada. E nós estamos aqui no contexto de uma decisão provisória, que é a tutela antecipada. E não estamos falando que ela vai fazer coisa julgada, só estamos dizendo que seus efeitos vão se estabilizar. Isso ainda pode ser discutido por uma ação autônoma. Além disso, nada impede, como, se eu não me engano, o próprio Eduardo sugeriu num trabalho escrito dele, que se defenda a possibilidade de uma remessa da sentença que extinguiu o processo e, em razão disso, se estabilizou os efeitos da tutela antecipada. Se for o caso, que se cogite isso, caso se entenda que isso é realmente necessário. Mas existem outros questionamentos. Aí há quem pergunte, mas como estabilizar os efeitos dessa tutela antecipada e permitir que ela seja efetivada, se a expedição de precatório, de RPV contra a Fazenda Pública pressupõe coisa julgada? Como lidar com isso? Como é que eu vou efetivar essa decisão? Bem, também não vejo problema desse contexto. Todos nós sabemos que existem restrições à possibilidade de tutela antecipada contra a Fazenda Pública. Existem. Restrições previstas em lei, que o STF já disse que são constitucionais na DC número 4, em que pese possam ser consideradas inconstitucionais no caso concreto, à luz da DIN 223. E mesmo essas restrições têm sido relativizadas. Nos nossos tribunais, eventualmente, se abrem exceções a elas. E ninguém questiona, não me parece questionável a possibilidade de você dar uma tutela antecipada contra a Fazenda Pública, respeitados esses limites, obviamente, e ela ser efetivada, independentemente desses empecilhos. Em primeiro lugar, porque nem sempre a tutela antecipada é pecuniária, para exigir precatório, para ser efetivada. E, ainda que o seja, nada impede que, com essa antecipação, você, pelo menos, antecipe a entrada do indivíduo na fila do precatório. Ou que, pelo menos, ele possa furar a fila, se a situação for muito urgente, e receber independentemente dele, em casos de extrema urgência, como há que se admitir. Mas não é só isso. Essas são questões levantadas pelo Leonardo Cunha, pelo Lucas Buril, pelo Ravi Peixoto, mas a Mirna Cianci, lá de São Paulo, ela levanta um problema específico, uma questão específica. A Mirna diz o seguinte: não é possível a estabilização da tutela provisória contra a Fazenda. Por quê? Porque, na visão dela, a Fazenda sempre estaria defendendo em juízo direitos indisponíveis. E, em razão disso, sequer é possível que a revelia da Fazenda produza efeitos. Quiçá que ocorra uma estabilização dos efeitos da tutela antecipada dada contra ela. Também não me parece que seja um empecilho. Não me parece. E por que não? Em primeiro lugar, porque nem sempre o direito defendido pela Fazenda em juízo é um direito indisponível. E a gente encontra 1000 doutrinadores e até precedentes do STJ nesse sentido. Nem sempre há indisponibilidade. É possível que se esteja discutindo em juízo uma relação de direito privado ligada a uma locação de imóveis, etc. Nem sempre é. Então, não dá para a gente dizer que revelia da Fazenda não implica produção de efeitos contra ela. A produção da eficácia típica da revelia, a confissão ficta, um julgamento antecipado da lide, e daí por diante. Mas, ainda que isso ocorra, não dá para comparar com a estabilização dos efeitos da tutela antecipada. Por quê? A revelia da Fazenda Pública, ela implicaria uma confissão ficta, uma presunção de verdade do que foi afirmado pelo autor e, eventualmente, um julgamento antecipado de mérito com uma decisão definitiva que venha a fazer coisa julgada. Já a estabilização dos efeitos da tutela antecipada é diferente. Ela não vai implicar uma confissão ficta, uma presunção de verdade do que foi dito pelo adversário, nem conduzirá a uma decisão definitiva que vai fazer coisa julgada. São situações incomparáveis entre si. Não dá para misturar.
E não me parece que uma eventual dificuldade que haja em se admitir a eficácia da revelia para a Fazenda vai implicar uma dificuldade em se admitir estabilização dos efeitos da tutela antecipada contra ela. Então, por enquanto, ainda não apareceu um argumento que não me faça acreditar que essa é uma possibilidade. Meu tempo se esgotou. Há muito ainda que eu poderia abordar em termos de polêmica dentro da tutela provisória. Vocês não imaginam, outra vez até saibam, o quão polêmica é essa temática. Mas ficam aqui algumas colocações e algumas reflexões para que a gente possa, junto, pensar mais esse novo instituto e, sobretudo, trabalhar para ver o que realmente ele pode nos trazer de utilidade no exercício da nossa prática forense e na defesa dos direitos dos nossos clientes. Muito obrigada, uma boa tarde a todos.